Nós vamos dar sequência ao nosso estudo agora, falando sobre a empresa simples de crédito, ou simplesmente ESC. A empresa simples de crédito, ela está prevista na Lei Complementar 167 de 2019. Então, vamos ver aqui os principais aspectos que nos remetem a essa chamada ESC. Então, vejam que o próprio artigo 1º já esclarece que a empresa simples de crédito, ou simplesmente ESC, como nós vamos nos referir agora, ela seria uma empresa de âmbito municipal ou distrital, com atuação exclusivamente no município de sua sede ou no município limítrofe, o mesmo se aplicando ao Distrito Federal e municípios limítrofes, destina-se à realização de operações de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito, exclusivamente com recursos próprios, tendo como contrapartes microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Então, aqui no artigo 1º, a gente já tem questões muito importantes. A ESC, ela tem uma atuação que é exclusiva, no município de sua sede ou no município limítrofe, o mesmo se aplicando ao Distrito Federal. Então, essa é a primeira questão importante. Segunda questão importante, qual o objeto da ESC? O que ela pode fazer? O que ela faz? Ela se destina à realização de operações de empréstimo, de financiamento e desconto de títulos de crédito. E uma terceira questão importante, somente em favor de... Aliás, antes disso, terceira questão importante, exclusivamente com recursos próprios, então isso também aqui é importante, e a última informação, tendo como contrapartes microempreendedores individuais, o famoso MEI, microempresas, empresas de pequeno porte. Então, aqui são 4 pontos importantes, 4 pontos que nós temos que ter atenção. Então, quais são esses pontos? Então, vamos ver exatamente esse cenário agora. Primeiro, âmbito territorial de atuação, município da sede ou limítrofe. DF também. Segundo ponto importante, ela se dedica, explora, destina-se a operações de empréstimos, B, financiamento e C, desconto de títulos de crédito. Terceiro ponto importante, exclusivamente com recursos próprios. Ou seja, ela não pode, por exemplo, pedir um empréstimo bancário e simplesmente através desse capital de giro obtido através de um empréstimo bancário, ela simplesmente financiar a sua atividade. Ela tem que ter recursos próprios. 4, âmbito objetivo, somente em favor de microempreendedor individual, microempresas ou EPP. Então, deixa eu botar
ME e EPP. Bom, então esses 4 pontos são absolutamente importantes, porque você já sabe qual é o âmbito de atuação territorial. Então, se eu tenho uma ESC sediada no município, por exemplo, de Vitória, ela pode atuar, por exemplo, em Vila Velha. Guarapari são municípios limítrofes, né? Agora, você não pode, aliás, Guarapari, deixa eu corrigir aqui, né? Vitória e Vila Velha, eu tenho propriedade para falar. Agora, Guarapari, eu vou tirar de cena para não cometer aqui um erro, né? Vai que tem alguém do Espírito Santo aí e o pessoal vai me corrigir. Então, vamos deixar de lado. Fico em dúvida, né, se é município limítrofe Guarapari. Acho que não. Então, vamos ficar no exemplo Vitória e Vila Velha, que aí são municípios limítrofes. A gente tem Niterói, no Rio de Janeiro, município limítrofe Rio de Janeiro, por exemplo. Isso é um município limítrofe. Agora, eu não posso ter uma ESC sediada em Vitória atuando, por exemplo, no Distrito Federal. Então, não pode. O que ela pode fazer? Ela se dedica a quê? A realizar empréstimos, financiamento e desconto de título de crédito. Mas em favor de quem? Em favor apenas de microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Então, são exclusivamente com recursos próprios. Então, aqui a gente tem 4 pontos importantes em relação à ESC. Vamos seguir aqui, vou tirar só o que a gente anotou e vamos passar para o artigo 2º. O artigo 2º diz que a ESC ela deve adotar a forma de empresa individual de responsabilidade limitada. Na verdade, isso aqui não existe mais, como a gente sabe, né? Então, a forma de EIRELI, apesar de estar ainda no artigo 2º, na prática não existe mais, desde a Lei 14.382, de 2022, a EIRELI desapareceu do nosso ordenamento jurídico. Então, ela não pode adotar a forma de EIRELI, embora esteja escrito ali ainda, não é mais possível EIRELI. Mas pode ser empresário individual ou sociedade limitada. Então, só tem 2 formas jurídicas para a exploração de uma ESC hoje, né? Ou vai ser através do empresário individual ou vai ser através da sociedade limitada. Hoje, nós só temos essas 2 formas jurídicas, sociedade limitada ou empresário individual. Então, por exemplo, não pode ser através de uma sociedade de nome coletivo, como a dita simples, não pode ser sociedade simples, não pode ser uma SA, só pode ser, se for sociedade, só pode ser hoje sociedade limitada. E quando for pessoa física que não queira constituir uma sociedade, pode ser através do empresário individual. Constituída exclusivamente por pessoas naturais. Então, a sociedade limitada aqui vai ter uma restrição. Ó. Essa sociedade limitada, quando for escolhida a sociedade limitada, só pode ser sócio, pessoa física. Não pode ter pessoa jurídica como sócia. Então, uma sociedade limitada que se dedique à exploração da atividade relacionada à empresa simples de crédito, ela só pode ter como sócios pessoas físicas, não pode ter pessoa jurídica. Pode ser uma limitada unipessoal? Pode, não tem problema nenhum, mas desde que um único sócio seja pessoa física. Nome empresarial, artigo 2º, parágrafo 1º. O nome empresarial desta ESC tem que conter a expressão empresa simples de crédito, ou ESC, né, só abreviado, mas não poderá constar desse nome empresarial, de qualquer texto de divulgação de suas atividades, a expressão banco ou qualquer outra expressão que seja identificadora de instituição autorizada a funcionar pelo Bacen. Então, a gente não pode ter, agregando esse nome empresarial, a expressão banco, instituição financeira ou qualquer outra instituição que seja autorizada a funcionar pelo Bacen. Artigo 2º, parágrafo 2º, capital inicial da ESC
seus posteriores aumentos de capital deverão ser realizados integralmente em moeda corrente. Então, só pode, portanto, integralizar o capital com dinheiro. Só pode integralizar o capital, portanto, com dinheiro. Artigo 2º, parágrafo 3º. O valor total das operações de empréstimo, de financiamento e desconto de títulos de crédito, que são os objetos que a ESC pode explorar, não poderá ser superior ao capital realizado. Então, se, por exemplo, o capital realizado for de R$1 milhão, ela não pode fazer empréstimos que superem R$1 milhão. Essa é a ideia do parágrafo 3º. Parágrafo 4º. A mesma pessoa natural não poderá participar de mais de uma ESC, ainda que seja localizada em municípios distintos ou sob a forma de filial. Não pode, só pode participar de uma única ESC. É vedada à ESC a realização de artigo 3º, inciso 1º, qualquer captação de recursos em nome próprio de terceiros sob pena de enquadramento no crime previsto no artigo 16. 16 da Lei 7.492. Artigo 3º, inciso 2º. Operações de crédito na qualidade de credora com entidades integrantes da administração pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 4. Artigo 4º. A receita bruta anual da ESC não poderá exceder o limite da receita bruta para empresa de pequeno porte. A empresa de pequeno porte, conforme artigo 3º, inciso 2º da Lei Complementar 123 de 2006, é de até R$4.800.000. Então, esta deve ser a receita bruta anual máxima relativa, portanto, a uma ESC. Artigo 5º. Nas operações referidas no artigo 1º desta lei, devem ser observadas as seguintes condições. Inciso 1º. A remuneração da ESC somente pode ocorrer por meio de juros remuneratórios. Então, essa é a forma como ela vai ganhar dinheiro. Vai ser através de juros remuneratórios. Vedada a cobrança de quaisquer outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa. Então, a única coisa que ela pode cobrar é juros remuneratórios. A formalização do contrato deve ser realizada por instrumento próprio, cuja cópia deve ser entregue à contraparte da operação, então tem que ser um contrato escrito. Movimentação dos recursos deve ser realizada exclusivamente mediante débito e crédito em contas de depósito de titularidade da ESC, da pessoa jurídica contraparte da operação. Parágrafo 1º. A ESC poderá utilizar o Instituto da Alienação Fiduciária em suas operações de empréstimo, de financiamento e desconto de títulos de crédito. Parágrafo 2º. A ESC deverá providenciar a anotação em banco de dados de informações de adimplemento e de inadimplemento de seus clientes, na forma da legislação em vigor. Parágrafo 3º. É condição de validade das operações de que trata esse artigo o registro delas em entidade registradora autorizada pelo Bacen do Brasil ou pela Comissão de Valores Imobiliários. Parágrafo 4º. Não se aplicam à ESC as limitações de cobrança de juros previstas na Lei da Usura, no artigo 591 do Código Civil. Elas estão fora do alcance da Lei da Usura. Artigo 6º, é facultado ao Banco Central, não constituindo violação do dever de sigilo, o acesso às informações decorrentes do registro que trata o parágrafo 3º do artigo 5º desta lei complementar, e o artigo 7º, as ESCs estão sujeitas ao regime da recuperação judicial e extrajudicial e ao regime falimentar. Então, elas podem pedir recuperação judicial e também estão sujeitas à falência.